Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, aqui nesse momento em nossos corações, amém? Vamos aqui continuar com o tópico 25 do tema Quem sou em Cristo? Nós somos importantes para Deus. No trecho que está lá na Bíblia, em João 15, verso 16, a gente lê da seguinte forma: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Esse pão de amor que vem hoje continuar nos ensinando sobre a videira, que é Jesus, e também sobre os seus ramos, que somos nós, que aceitamos o sangue de Jesus como nossa salvação e nosso senhorio, que na cruz levou todos os nossos pecados e nos fez novas criaturas, agora vivificantes e não só viventes. Amém? Vamos entender melhor. Lá em 1 Coríntios 15, 45, fala que Adão foi feito alma vivente e Jesus, espírito vivificante. O vivente aqui, amados, quer dizer aquilo que está sujeito às circunstâncias desse mundo, aquilo que é escravo dos 5 sentidos naturais. Já quando fala vivificante, significa natureza espiritual, onde no nosso interior nasce fé sobrenatural. Uma fé inteligente que reveste aquele que possui a autoridade de ter e transmitir a vida. Por exemplo, o sol e a lua possuem luz própria dada por Deus. Deus que um dia será o nosso único sol, o sol diante dos vencedores. Então aqui, com esse breve momento de entendimento, a gente percebe que precisa ter fé para permanecer com Jesus. Porque nada começa através do que a gente vê. Por isso antes, muito antes que a gente escolhesse seguir Jesus, Ele já tinha nos escolhido. E está aqui a revelação maravilhosa de Deus para nós. A gente foi escolhido para fazer o que Deus nos pede e não para decidir no lugar de Deus o que é melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Amados, o fruto é uma consequência de o ramo permanecer na videira, que é a árvore. Então, se a gente perseverar em obedecer ao que Deus nos ensina em Sua palavra e no Espírito, a gente vai gerar os frutos que Deus espera de nós, naturalmente, como seres vivificantes. Aqueles seres, que têm a natureza espiritual prevalecendo, amém? Glória a Deus, vamos lá continuar. Vamos supor que em algum momento da nossa vida a gente pensou que Deus ele não escolhe por nós. Nós fazemos nossas escolhas e Deus apenas aceita. E isso tem uma parte de verdade e uma parte de inverdade. E eu vou explicar. Ao meu entender, Deus, ele não diz o que a gente deve fazer. Claro, ele não desce para dizer a gente o que deve fazer, mas ele nos ensina todo dia e ele nos orienta a escolher. Então, dá no mesmo. A escolha boa, perfeita e agradável vem de Deus para nós. A gente só tem que aprender a ouvi-lo para poder entender o que é melhor para nós. Então aqui a gente pode citar alguns exemplos que a gente fala ou escuta muito no nosso dia a dia e que não condiz com o que Deus quer para nós. Veja só, se a gente é solteiro
e a gente gosta de uma pessoa e a gente acha bonita aquela pessoa e de repente a gente já quer ir beijar e abraçar e fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é certo? Perante os olhos de Deus? A palavra de Deus diz que a gente deve guardar-se para depois do casamento. Daí a gente vai para um outro exemplo. A gente arranja um emprego, se submete a mentir lá para não perder o emprego e de repente a gente olha para Deus e diz: Deus, eu preciso desse emprego. E daí a gente esquece que a mentira é algo que Deus abomina. Daí a gente tem outro exemplo que a gente pode citar aqui. Se a gente vai fazer algo no nosso corpo, colocar algo que não pertence ao nosso corpo. Eu não preciso citar, você pode aí pensar. E a gente tem dinheiro e faz isso porque a gente tem dinheiro e ninguém manda na gente. Será que a gente parou para orar e pedir a Deus que nos oriente com relação a isso? Ou simplesmente a gente escolheu fazer aquilo no nosso corpo e fez sem nem querer saber a opinião dos nossos pais, do nosso cônjuge, de Deus? Vamos parar para refletir sobre isso, amém? Tem outro ponto também que a gente pode citar, quando filhos chegam e dizem: meus pais, eles me irritam muito e por causa disso é que eu não amo mais como antes. E a palavra de Deus nos diz para amar independente de sermos amados, porque Deus nos amou primeiro. Daí a gente puxa mais um exemplo que diz assim: alguém chega para você e fala: eu não gosto daquela pessoa, ela me faz mal de alguma forma. E daí você começa a fofocar sobre ela, outra pessoa, ou dizer que ela passe pela mesma coisa que você, e isso é amaldiçoar a vida do outro. Isso é de Deus? Não. Por quê? Porque Deus diz que da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição, porque da mesma fonte não jorra-se água doce e água salgada. Daí a gente puxa mais um exemplo falando do governo agora, da nação, né? Que às vezes rouba tanto através dos seus governantes corruptos, e daí as pessoas veem isso e vão fazer a mesma coisa. E o que a palavra de Deus diz? Que a gente não deve roubar. É mandamento. Independente do que os outros fazem, a gente tem que obedecer a Deus. E glória a Deus por esses exemplos, para a gente ver que tudo isso são escolhas nossas. Deus, Ele permite, mas Ele não manda a gente fazer esse tipo de coisa. Percebe a diferença? A gente sabe dos mandamentos de Deus, sabe que as nossas escolhas trarão consequências para nós e para aqueles ao nosso redor, mas a gente acaba fazendo. E se a gente não sabe, de toda forma a gente vai ter a consequência. Então, nesse momento, se algo aqui desses exemplos tocou em você, que a gente possa orar junto aqui a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a nos mostrar aqui dentro de nós, no nosso coração, onde e como nós estamos errando. E que a gente peça a Deus para a gente sentir que Ele se importa. E Ele nos diz a melhor escolha a fazer, mesmo nas pequenas coisas, amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu venho aqui entrar em Tua presença, junto com esse amado, com essa amada que está orando comigo, para agradecermos as Tuas misericórdias, Senhor, diárias, que nos impedem de sermos consumidos. Eu clamo, Deus, pelo Teu socorro, vem nos capacitar a viver como espíritos vivificantes que somos, após Te aceitar como Senhor e Salvador. Nos mostra, Pai, que a melhor escolha sempre será a Tua. Nos ensina e capacita a Te ouvir, não apenas a falar, mas a Te ouvir, Pai. Deus, nós temos vivido como Adão, homem,
pelos sentidos naturais apenas. Mas Jesus veio, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e hoje a gente pode te sentir, Pai, em nós, onde formos, sem medo, porque a gente não sente somente o sobrenatural dentro de uma igreja, de um templo. A gente precisa da Tua presença, Senhor. A gente não precisa nada mais do que a Tua graça. Somos livres e fortes e vamos mais longe quando Tu estás aqui conosco com palavras de amor. Aleluia. Reina em nós, Senhor, nesse momento, neste dia, em algo simples, em pequenas escolhas ou grandes. Nos ensina a pedir Tua opinião. Nos ensina a Te ouvir, Pai, a deixar o Senhor crescer e a gente diminuir. Nos abençoa mais nesse dia. Meu Pai, meu Deus, nos enche com a Tua presença e nos faz reconhecer a recompensa por Te obedecer, que é bem melhor do que prazeres momentâneos. Glória a Deus, Pai. Amém.